Agora sim. Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira. Sextou, sim, sextou com Precursor. Aqui onde temos aulas todos os dias completamente de graça para você. Principalmente hoje, o nosso sextou é para você recruta, para você pegar o bizu, para você sair na frente e para você que quer ingressar nas fileiras das Forças Armadas, para você já chegar com o bizu feito, com o bizu completamente integrado. Você vai estar um, dois, três, vários passos à frente daqueles demais que não pegaram o bizu aqui no Precursor. Então aqui a gente tem aula todos os dias e sexta-feira é especial para você, seu bisonho. E se você quer saber o que passa aqui nos restantes dos dias, siga a gente nas nossas redes sociais. Aulas de segunda a sexta-feira e todo o conteúdo é exposto lá na nossa rede social para você se programar e para você ver qual aula faz mais sentido para você assistir. Então não esqueça de seguir a gente na nossa rede social Bizu do Precursor lá no Instagram e, é claro, também se inscreva aqui no nosso canal, tá? Se você está assistindo pelo app, vai lá no YouTube e procura por a arroba Precursor Ensina e você vai ter acesso a todos os conteúdos. E, é claro, se você quer ter acesso aos conteúdos exclusivos e a ferramentas que irão te auxiliar dentro do Exército Brasileiro ou outras forças armadas que necessitam também de canções de treinamento físico, que nós temos o nosso karaokê dentro do nosso aplicativo. Inário, né, que consta todos os hinos e canções do Exército, bem como as canções de treinamento físico militar, tudo mastigadinho para você, sem contar aulas exclusivas e outros bizus que serão exclusivos da nossa plataforma lá na Play Store. Procure por Precursor Ensina e você vai ter acesso a tudo isso que estamos falando aqui e muito mais, tá bem? Então hoje, o que a gente vai falar hoje? Antes de mais nada, tá? Num contexto atual, é muito importante a gente falar tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. E por que essa importância e qual a relação que tem também na aula de hoje e com o Precursor como um todo. Nós lembramos das Forças Armadas apenas em momentos de conflito extremo, tá? Existe uma frase muito célebre dentro do Exército Brasileiro, que é que uma força, né, um exército pode passar até 1000 anos sem uma guerra. Não pode passar sequer um minuto sem estar preparado para isso. E em momentos como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, as Forças Armadas são extremamente solicitadas e, claro, respondemos à altura, tá? Então, todo apoio todo o nosso suporte a todo o povo aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região que está passando por momentos extremamente tristes, tá? Mas, dando prosseguimento aqui, como a gente está falando da necessidade do Exército Brasileiro, a gente vai falar aqui hoje sobre postos e graduações. Quando a gente fala do Exército Brasileiro, a gente fala de dois pilares, tá? Você que está dentro da força já ouviu muito falar isso, e você que ainda não entrou vai escutar muito falar sobre isso, que é a hierarquia e a disciplina. E hoje, semana passada, a gente falou bastante de disciplina. Se você perdeu a aula, acesse lá nosso app e assista a aula lá. Ou aqui também está listada no YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal e não perca nenhuma aula. E o nosso segundo, então, a hierarquia. E quando falamos de hierarquia, falamos de postos e graduações dentro do Exército. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um superior hierárquico, ou seja, alguém acima de mim na cadeia de comando, um subordinado, né, subordinados no plural, que são aquelas pessoas que quem está acima na cadeia de comando irá comandar, e os pares, né? Pares são todos aqueles que têm o mesmo posto ou graduação que você. E sim, estamos falando de postos e graduações, e talvez você nem sequer saiba o que é posto e graduação. Então é por isso que a gente vem tirar sua dúvida aqui no dia de hoje, tá? Novamente, assim como fizemos semana passada, vamos buscar a referência na melhor referência que podemos ter na internet quando diz respeito a conteúdo do Exército Brasileiro, que é o site do Exército Brasileiro, tá? Aqui a gente vai ter acesso a tudo, tudo, tudo,
tudo que você procura e sem ter dúvida alguma, tá? Então, quando você vai lá no site do Exército, você vai procurar por postos e graduações e vai ter acesso a essa imagem. Nessa imagem já tem lá o símbolo nacional, né, que é o brasão do Exército. E esse brasão do Exército, se a gente seguir aqui para a esquerda, nós temos o primeiro posto, tá? A primeira graduação, né, que a gente fala dentro do Exército. Já já eu explico para vocês a grande diferença de posto e graduação. Mas quando falamos aqui, estamos falando de soldado, tá? E aqui já pega o bizu. Por isso que a gente está aqui, você não vai simplesmente abrir lá o site e vai só decorar. Mas sim, quando a gente vai passar por cada um deles, eu vou dizer qual a função dentro do exército ali e como faz para você pegar o bizu, né? Quando a gente fala de soldado, a gente tem duas distinções, tá bem? Nós temos o soldado do efetivo profissional e o soldado do efetivo variável. Quais são as diferenças deles? O soldado do efetivo variável é o recruta, é o cara ali que está no ano militar obrigatório. Então você, com 18 anos, foi lá, se alistou, ingressou às fileiras do Exército, ou seja, entrou, foi selecionado, foi convocado por ato obrigatório, você vai ser um soldado do efetivo variável. O que isso significa? O nome já diz, efetivo variável, ou seja, varia todos os anos, que é justamente toda essa rapaziada que entra com 18 anos ou refratários, né, que são aqueles que voltam. Refratário é aquele que no ano militar ele não se alistou, ele se alista depois, após 18 anos, de 19 anos para frente, ele se torna um refratário, ou seja, ele não está condizente com as leis do nosso país, mas ele quer regulamentarizar, ou seja, ele quer estar de acordo com a lei. Então ele vai lá cumprir o ano militar obrigatório dele. E tudo esse engloba o efetivo variável. E o soldado do efetivo profissional. O que é o soldado do efetivo profissional? É justamente aquele cara que decidiu enganjar após o ano militar obrigatório dele. E o que é enganjar quando a gente fala isso? É uma palavra muito conhecida dentro do exército, mas aqui fora não é tão comum. A gente fala engajar de engajamento, né? Muito famoso aí nas redes sociais. E podemos fazer uma relação. Engajar significa que você quer continuar tendo aquele tipo de contrato dentro do exército, né? Você vai renovar seu contrato por mais um ano. Isso queremos quando falamos nesses dois efetivos, nesses dois mundos aí, efetivo profissional e variável. Como que faz para chegar em cada um deles? Então vamos lá, resumindo aqui novamente. Efetivo variável, ano militar obrigatório. Efetivo profissional, você decidiu permanecer dentro do exército e vai querer começar a sua carreira dentro do exército. Aí você vai ser soldado do efetivo profissional. Outra coisa bem importante aqui, em anos passados, isso era muito comum, hoje em dia já não existe mais isso. Logo quando eu entrei lá no exército, o soldado ele só recebia a insígnia dele, né, que seria justamente esse brasão aí que vocês estão vendo, esse símbolo, né? Brasão não é a forma correta de falar, então esse símbolo, apenas quando ele se efetivasse no serviço profissional. Enquanto recruta, ele não recebia a insígnia dele de soldado. Hoje em dia não, hoje em dia já recebe, né? Tem um período correto para isso acontecer, mas normalmente ele já se expõe como soldado ali do Exército Brasileiro. E a grande dica para a gente começar, e eu me alonguei bastante aqui justamente para você entender esse universo de soldado, porque a gente fala recruta, soldado, enfim, todas essas diferenciações é importante para você entender, principalmente você que quer entrar. E a primeira dica é quando a gente fala de gaivotas. Vocês conseguem ver aqui este V aqui, que é o V ao contrário, né, digamos assim, do símbolo do soldado, ele está apontando ali o que a gente chama de gaivota dentro do exército, né? Justamente esse V ao contrário. E o soldado ele tem apenas uma gaivota. Guarda essa informação que ela vai ser importante mais para frente. Dando continuidade aqui à esquerda, a gente vai ver duas classes, né, que ele chama assim, que não são mais tão comuns da gente ver. Ainda existe, obviamente, como a gente vai papirar aqui, mas dentro do exército, eu mesmo passei 8 anos dentro do exército e nunca vi pessoalmente esses símbolos, que são dos taifeiros, taifeiro de primeira classe e taifeiro de segunda classe, né? Normalmente são aqueles que prestam auxílios aos oficiais generais, tá? Por eu não ser um grande expert desse assunto, não vou me alongar nessa parte de taifeiros e também porque não é tão comum no dia a dia de vocês. Por esse motivo, eu vou dar prosseguimento e dando sequência ao cabo. Cabo, lembra que eu falei da gaivota para vocês? Olha aqui a diferença. Aqui temos duas gaivotas. Então, soldado, uma gaivota, ou seja, início da sua carreira profissional dentro do exército. Cabo, duas gaivotas. Então, você já ganhou uma gaivota, né? Com
2 gaivotas, começam maiores responsabilidades, né. Então quando você tem ali o cabo, ele já comanda uma esquadra. Soldado, ele comanda dentro da esfera dele ninguém, tá? Ele tem os pares dele, lógico que ele pode ter ali uma função de liderança, né? Mas ela é inapta, tá? Não diz respeito à função dele ali. Mas o cabo ele já comanda uma esquadra composta de 4 homens, tá bem? Isso, lógico, há mudanças de batalhões de infantaria e de esquadra de cavalaria, enfim, há todas especificidades dentro de cada quartel, mas normalmente ali o que a gente fala são em média de 4 homens, tá? Como a gente fala aqui, para você ter início, para você compreender, essas informações a gente vai passar só que é estritamente necessário para sua compreensão, e os bizus, como por exemplo isso aqui da gaivota, que você já vai chegar lá já sabendo e já vai se antecipar, opa, 2 gaivotas já manda em mim, e por aí por diante, né? O nível de cada um de hierarquia de comando que tem sobre cada esfera, tá? E qual que é a grande função do cabo? O cabo ele é um grande elo ali, é um soldado, né, que passa pelo CFC, que é o curso de formação de cabos. Ah, pô, tenente Leal, pergunta importante, quando eu posso fazer o CFC? Ele normalmente ocorre anualmente, tá? Então todos os anos ocorrem aí pelos quartéis afora, de acordo com a quantidade de claros. Quando a gente fala claros, é quantos claros existem dentro daquele batalhão. Então vamos dar um exemplo aqui. Um batalhão específico, ele tem a disponibilidade para ter 30 vagas de cabo. Só que naquele momento existem 26, ou seja, existem 4 claros, 4 possibilidades de ali promover 4 soldados para serem cabos. Aí, diante disso, podem ter soldados que já fizeram CFC, mas ainda não existia o claro. A gente teve um exemplo aqui no Papo de Veterano a respeito disso. Vai lá dar uma conferida na conversa que a gente teve com João Lucas, tá? Ele falou sobre isso também. E existe a possibilidade de fazer o CFC justamente para preencher os claros. Isso varia de acordo com a necessidade do órgão que você está ali embutido. Então vai variar de quartel para quartel. Tem quartéis que têm mais cabos, tem quartéis que têm menos cabos, mas normalmente é proporcional ao número do efetivo como um todo. Então, de acordo com a quantidade de soldados, vamos ter ali proporcionalidade de acordo com o número de cabos e assim por diante do que a gente vai seguir daqui para frente. Então, uma vez que você fez CFC, o CFC, isso significa que você vai ser promovido? Não necessariamente. Você vai ser um soldado ali que vai ter o curso de cabo, mas você vai depender da disponibilidade de claros para ser promovido. No meu ano, outra pergunta importante. No meu ano obrigatório, eu posso fazer o CFC? Sim, você pode fazer o CFC. Isso significa que você vai ser cabo? Não significa. A prioridade é sempre para soldados antigos, ou seja, o soldado que já enganjou para que ele preencha esse cabo. Isso é uma regra? Também não é uma regra. Isso varia de quartel para quartel no que diz respeito aos claros. Então pode ser que eles deem preferência a fazer o CFC aos soldados antigos, como pode ser que não. Não existe uma regra muito óbvia para isso. Existe para promoção, que ela varia de acordo ali também com a nota, tá bem? Então isso é muito importante que dentro do CFC você vai ter uma nota, isso pode ser que mude a sua promoção ou não, tá bem? Isso é uma série de fatores ali que vai depender de acordo com do ambiente que você está inserido. Tranquilo, rapaziada? Até aqui, de boa? Vamos seguir então. Então olha aqui, ó, mais uma vez a gaivota aparecendo. Quando a gente fala o terceiro sargento, muito importante, ele tem 3 gaivotas, ou seja, você já começa ali a compreender o grau das gaivotas, que é aquela dica que a gente passou aqui no começo. Quando você tem 3 gaivotas, você é um terceiro sargento, você já começa a comandar uma fração. A fração ali, a gente comentou de esquadra antes, o terceiro sargento ele já comanda basicamente ali 3 esquadras, digamos assim, né? Que é em média de 8 a 9 homens ali nesse sentido, né? Os números exatos não estou aqui na minha cabeça, mas hoje é só para você compreender, a gente introduzir esse assunto. O terceiro sargento ele é de extrema importância, porque ele é o cara que vai ser o elo de ligação entre os cabos e soldados e o oficial que está à frente da tropa, né, que normalmente ali é um tenente, um segundo ou primeiro tenente, mas também ele que vai fazer todo esse comando, né, de hierarquia, digamos assim, e a ligação, principalmente com os sargentos mais antigos, sejam eles adjuntos de pelotão, né, que é muito importante essa função, e ele também tem essa sapiência de lidar, ele que está sempre ali é,
com forma operativa e manual à frente da tropa. Então, muitas missões são comandadas pelos terceiros sargentos, eles fazem essa parte operacional, tá bem? Isso, obviamente, vamos reforçar aqui, varia de quartel para quartel, cada quartel tem a sua especialidade e cada missão depende de uma forma diferente, e sempre que há uma missão, o exército ali, ele já faz isso, que ele consiga ter maneabilidade sobre a missão. Então, essa missão, o que que eu quero dizer com isso? Essa missão aqui necessita de uma fração de X homens, né? Aí sim, ele vai determinar, pode ser um terceiro sargento, não, necessita ser um sargento mais experiente, não, precisa de um oficial à frente da tropa, não, não basta ser um tenente, tem que ser um oficial intermediário que é um capitão, e assim por diante. Então, existe toda essa variável. E aí sim entra a parte importante aqui da nossa aula de hoje. Tenente, é possível ser um terceiro sargento? Sim, é possível você ser um terceiro sargento sem prestar concurso público. Como isso? Você pode fazer o CFST, que as regras ali são basicamente muito similares ao CFC, né, que é o curso de cabos, mas você pode ser um sargento temporário também, de acordo com o quê? A disponibilidade de claros que existem dentro dos quartéis, e é um número muito menor do que os cabos, tá? Isso é importante que você saiba. E além disso, que também é de extrema importância que todos aqui saibam, que é uma pergunta muito feita, eu preciso fazer o CFC para fazer o CFST? Negativo. Você pode ser um soldado ali, tanto do efetivo variável como do efetivo profissional, e você pode fazer o CFST. E normalmente como que é feito isso? Sempre por indicação, tá? Escolha. Ou seja, você precisa ser um destaque do seu período básico, seu destaque durante o seu ano, para você ser indicado ao curso. Após indicação ao curso, você passa por provas, tá? Existe uma prova interna de conhecimentos gerais do Exército. Normalmente ele é composto pelas todas as aulas que a gente está passando aqui das instruções básicas, mais uma redação e o teste físico, tá bem? Que normalmente você já faz dentro do quartel no seu ano militar obrigatório, mas o teste físico ele também conta para essa seleção, tá bem? Por isso que é sempre importante você estar em dia com o seu treinamento físico militar. Fora isso, quero ser sargento, quais são as possibilidades? Aí sim, os concursos públicos, tá? A ESA, como a gente já falou aqui anteriormente, e a ESLOG, tá? Que a ESLOG ela é específica para cursos. Que tipo de curso que eu estou falando? Ela é técnica, tá? Então, se você é da área de saúde, se você é da área de administração, né, logística ali, você vai fazer a ESLOG, tá? Além disso que a gente falou aqui, existe um concurso público de sargento temporário, o qual cada região abre anualmente e varia as vagas. Então a gente está aqui no CMSE, normalmente abre mais de 10 vagas no CMSE, isso é um número assim fácil de falar, normalmente, tá, rapaziada? Pode ser que não abra. Novamente, é de acordo com a disponibilidade de claros dentro de cada quartel. O CMSE ele abriga todas aqui a região de São Paulo, então vai variar esse número. E o que eu preciso fazer para fazer esse concurso aí de sargento técnico temporário que a gente chama? Você precisa ter um curso técnico, então, por exemplo, um curso de logística, um curso de enfermagem, um curso de administração técnico, enfim, todos esses cursos vão variar de acordo com a região. Anualmente você pode entrar no site de cada região, ver qual necessidade eles estão pedindo e você faz o curso, ou você presta o concurso público para aquela vaga específico, e a gente pode fazer uma aula depois só sobre isso, sobre o técnico temporário, né, seja sargento ou seja oficial técnico temporário, porque daí entra numas nuances que a gente não vai se alongar aqui no dia de hoje, beleza? Depois do terceiro sargento, a gente tem o segundo sargento. Aqui vai outra dica muito importante. A gente tem as 3 primeiras gaivotas ali e uma gaivota branca, certo? Que é marcada, digamos em negrito assim, né? E abaixo dela tem uma gaivota, tá? Qual a diferença do segundo sargento para o primeiro sargento? É justamente o número de gaivotas depois do negrito. Ou seja, o primeiro sargento ele tem 2 gaivotas e o segundo sargento ele tem apenas uma gaivota. Isso a gente pode seguir de acordo com o que a gente está falando aqui de acumular gaivotas, né? E acumulando gaivotas é justamente você tendo mais tempo de serviço, tá? Basicamente, o que faz você ser de terceiro para segundo sargento de maneira muito grossa, tá? E resumidamente falando, é o tempo de serviço, tá?
A partir do segundo sargento, quando a gente fala da carreira de praças, a gente vai falar apenas para aqueles que prestaram concurso público da ESA ou ESLOG e vão seguir a carreira dentro do Exército Brasileiro, não a carreira temporária, tá bem? Porque a partir daqui, quando você completa 10 anos de serviço, agora teve alguma lei que mudou, né? Aumentou um pouco o tempo de serviço, mas digamos mais de 10 anos de serviço, você é promovido a segundo sargento, tá? O que isso muda dentro do quartelamento e para você, recruta, o que você precisa saber, ou soldado aí, que você precisa saber a respeito disso? Normalmente o segundo e o primeiro sargento, eles têm funções mais administrativas, tá? Então, aquele camarada ali que vai ficar mais próximo da sargentiação, é aquele camarada que vai ficar mais próximo da subtenência, que vai auxiliar ali, às vezes, um subtenente ou algo do tipo, ou na ausência do subtenente, ele que vai exercer essas funções de sargentiação, de subtenência, enfim. E também aquele cara que tem mais amadurecimento, que vai dar apoio ao oficial que tem menos tempo de serviço, no sentido ali de estar próximo da tropa, estar apoiando, dando toda essa indicação, né? Dentro desse sentido, que tem mais tempo de serviço, mais experiência, consegue agregar mais para as áreas administrativas. E com isso a gente vem para o primeiro sargento, que basicamente a gente matou junto ali o segundo e o primeiro sargento. Tranquilo, rapaziada? Alguma dúvida até aqui? É muito importante o que? Você que é recruta, você vai pegar muito bizu com o terceiro, segundo e primeiro sargento, porque são pessoas que têm mais tempo de experiência dentro do quartel. Muitas vezes o primeiro sargento passa de 20 anos, né, de tempo de quartel, já tem muitas experiências vividas em diferentes aquartelamentos. É aquele cara que vai conseguir te dar um bizu específico, talvez até para você prestar a prova da ESA, da ESLOG, como a gente citou aqui anteriormente. Aí sim vem o subtenente. O subtenente ele é representado aí por esse losango, né? E o subtenente normalmente fica ou em funções administrativas ou, como eu citei para vocês aqui, grande parte das vezes ele fica na região da subtenência, né? Subtenência é quem é responsável por administrar todo o material, todo o acervo ali militar para você, que você vai lá cautelar, né, que a gente chama dentro do quartel. Então, mochila, cantil, esses artigos militares que a gente tem dentro do quartel, ele é o responsável por fazer esse trâmite, né? Mas basicamente ali a carreira ela vai sendo ascendida e tem cada vez mais responsabilidades, de acordo com a maturidade do camarada ali, que também está crescendo dentro dessa carreira, né? E aqui é importante, a gente já vai entrar aqui nos graus, né, de oficiais, de praça especial, que é o aspirante. Eu vou só dar uma pulada aqui no aspirante, a gente já volta para ele, mas para dizer qual que é o grau máximo quando você presta lá o concurso público de ESA ou ESLOG, qual que é a carreira máxima que você pode chegar. Você pode chegar até capitão QAO. Você lembra na aula passada que a gente falou do QAO, que é o quadro auxiliar de oficiais? É justamente isso. Uma vez que você é subtenente, você pode prestar provas internas de acordo com a sua classificação e as notas que você acumulou de acordo com a sua carreira, né? A gente chama de pontuações internas. É muito específico, por isso que eu não vou me adentrar nisso, mas você pode fazer lá o seu curso e você pode chegar a segundo tenente com tempo de serviço, se você quiser acumular tempo de serviço, primeiro tenente e, dando sequência aqui, até capitão. Tá bem? Então, só para vocês entenderem a carreira também do praça, qual que é o grau máximo que ele pode atingir. E aí a gente volta ao que a gente chama de praça especial, que é o aspirante oficial. É aquele cara que ele ainda não é oficial, ele ainda não atingiu o grau de posto, né, que a gente chama dentro do exército ali. É, isso ele quer dizer o quê? Significa que é aquele cara que acabou de sair da academia. E quando eu digo academia, eu não estou fazendo referência apenas à Academia Militar das Agulhas Negras, que é o cara que sai cadete, né, se torna aspirante oficial e vai para as tropas, né, vai à frente ali seguir a carreira dele. Mas também um cara que saiu dos outros órgãos, como que é o CPOR, o NPOR, enfim, tudo isso o cara vai ali, ele sai aspirante oficial ou até mesmo os técnicos que eu citei anteriormente para você, que é oficial técnico temporário, né? Qual que é a diferença do sargento técnico temporário e do oficial técnico temporário? A diferença é, para você ser sargento técnico, você precisa ter um curso técnico. Para você ser oficial técnico temporário, você precisa ter um grau de superior, tá? Ou seja, você precisa passar por uma faculdade, você precisa ter o seu certificado ali de licenciatura ou bacharelado. Então existem vagas de diversas outras maneiras para o oficial técnico temporário, bacharel em administração, como eu disse também, a questão ali de outras áreas, a gente pode ir para educação física, português, enfim, você pode ter ali uma série de necessidades que você vai se tornar um oficial técnico temporário, tá? Dentista, médico, enfim, uma série ali que é um
um concurso específico que a gente pode entrar em outra aula para falar sobre isso. Mas aspirante oficial normalmente é um camarada ali que não tem tanta, não tem não, né? Não tem experiência de tropa, na experiência propriamente dita, mas ele já tem muitas responsabilidades diante de comandar frações, né? Ele já consegue comandar ali um pelotão e assim por diante. Normalmente, quando você chega aí, soldado, recruta, do efetivo variável, recrutinha, né? Ou é um aspirante ou é um segundo tenente que vai estar à frente da sua fração te lecionando durante esse ano de instrução básica, né? Normalmente é isso. Não estou dizendo que não acontece de ser um primeiro tenente, né? Existem às vezes quartéis que têm essa necessidade, mas comumente é um aspirante ou um segundo tenente, aquele cara mais moderno, né? Com menos tempo de quartel, que também precisa passar por essa experiência, porque é muito importante para o oficial passar por essa experiência aí, para ele ganhar maturidade e experiência lá na frente, para quando ele for comandar a companhia, comandar um batalhão, ele saber todas as necessidades que um oficial e o pelotão passa como um todo, né? E dando prosseguimento aqui, então, o segundo tenente, qual que é a diferença ali? Estão vendo que são estrelas? Sim, são estrelas. Aqui, né, a gente fala que é um catavento. Existe toda uma história, agora não vou mentir para vocês que eu não lembro, mas aqui não é uma estrela, tá? A gente brinca que é o catavento, mas é justamente que não tem ali, basicamente, o Cruzeiro do Sul, né? Então essa é a grande diferença também que você pode notar, ou seja, o Cruzeiro do Sul está simbolizado aqui dentro e ele continua sendo representado de segundo tenente para frente, tá? Maneiras de eu atingir aí a carreira de oficial do Exército. Concurso público, rapaziada. SPSEX, tá? Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, você vai ter que ler o edital lá, entender se você se encaixa naquele perfil e prestar o concurso público, prestar a prova ali para ser um oficial do Exército Brasileiro, tá bem? Qual outra maneira eu posso ser? Oficial técnico temporário, tá? Que nem acabei de citar para vocês. Qual outra maneira eu posso ser? Pô, dá uma conferida na última aula lá, que lá a gente cita várias outras maneiras que você pode. No ano militar obrigatório também, no CPOR, no NPOR. Um dia eu também posso fazer uma aula específica de CPOR, afinal eu sou, né, ingresso do CPOR, sou tenente temporário por conta disso, mas também existe o IME, enfim, existem outras maneiras de seguir tanto a carreira de oficial temporário quanto a carreira de oficial ali propriamente dita, mas a principal é a SPSEX, tranquilo, rapaziada? E aí que é por tempo de serviço, tá? O tempo de serviço mudou, mas você passa X anos em cada tipo de situação aqui, segundo tenente, primeiro tenente. Aqui a gente chama de oficial subalterno, tá? Segundo tenente e primeiro tenente, a diferença ali é que você ganha uma estrela, né? De acordo com a gente citou as gaivotas anteriormente, aqui a gente fala das estrelas, tá bem? E a gente chega ali no tempo máximo, né? O maior tempo que você passa dentro de um posto ou de uma graduação, né? No caso aqui a gente está falando do oficial, é o do capitão, que seria o oficial intermediário, né? O oficial intermediário, ele já comanda uma subunidade, né? Normalmente uma subunidade aí varia bastante, mas vamos falar ali mais de 100 homens, tá? Que são mais, normalmente são 3 pelotões ou mais dentro de cada companhia ali, né? E isso significa que é uma subunidade, que é o que um capitão comanda, está à frente, tá bem? E também existem companhias, né? Comanda uma companhia, mas existem companhias que às vezes dentro de alguns locais, por exemplo, umas cidades mais distantes, existe apenas uma companhia que normalmente é um capitão que está à frente ou um primeiro tenente experiente, tá bem? E dando continuidade aqui, quando a gente chega ao posto de major, que a gente já entra ali nos oficiais superiores, a grande diferença é que a gente fala que é a gemada, né? Que é esse brilho que está atrás aqui da estrela. Então, não aumenta de 3 estrelas, que a gente vai falar daqui para frente até coronel. E é justamente a diferença são agora que a gente, ao invés de acumular estrelas, acumula gemadas, que é esse amarelo que está atrás da estrela. Então, o major ali tem uma gemada, o tenente coronel tem 2 gemadas, e o coronel ele tem 3 gemadas, ou seja, sempre de capitão para frente tem 3 estrelas. Quando começa a major, ele ganha um amarelo ali na estrela, né? Falando de maneira muito grosseira para você compreender. Tenente coronel, 2 gemadas, né? 2 amareladas ali na estrela. Coronel, 3 gemadas ali e 3 estrelas. Tranquilo, rapaziada? Normalmente, para comandar um batalhão, ou é tenente-coronel ou é coronel, tá bem? Normalmente, tenente-coronel já comanda. Quando é um quartel ali que exige maior complexidade, é normalmente um segundo comando, aí o camarada ali ele já é coronel. Tranquilo, pessoal? Até que é tempo de serviço acumulado com maturidade e, claro,
quando você segue sua carreira, existe todo um sistema de classificação, pontuação, os oficiais aí de carreira, eles passam por escolas, né, quando você é capitão, você passa pela escola ali de aperfeiçoamento de oficiais, que a gente chama de ESAO, né, que é localizada no Rio de Janeiro, e para você ser comandante ali, você seguir a carreira de comandar um batalhão, existem provas específicas que você pode fazer. Como não é a nossa intenção aqui novamente, não vamos nos aprofundar no assunto. E aí sim vem a carreira de general. O que é importante aqui? Como a gente está falando de carreiras, é você que quer prestar a prova da SpaceX entender que nem todo mundo que presta a prova, que passa na prova, que vira cadete, que vira oficial, que vai chegar ao grau de general, tá? Normalmente o máximo que a gente fala ali é coronel, mas sim, existem os generais, que é uma fração da turma, tá, rapaziada? Isso é muito importante saber, porque como a gente está falando aqui de construir carreira, às vezes você está pensando lá no seu futuro, que normalmente é 30 anos depois, né? Você já galgou bastante tempo, mas é para você saber desde o seu início que não são todos que viram generais, tá bem? Aí sim a gente dá prosseguimento, e a grande diferença do general é que ele aparece ali com o símbolo do exército, tá bem? E sempre com quantidade de estrelas. O general de brigada comanda uma brigada e ele já começa com 2 estrelas, tá bom, rapaziada? Depois, o general de divisão são 3 estrelas e o general de exército são 4 estrelas. Como que a gente pode fazer aqui para decorar? Rapaziada, ordem alfabética. Brigada começa com B, divisão começa com D e exército começa com E. B, D, E, tá bom? Para você saber a hierarquia ali que a gente tem. B, D, E. Brigada, divisão e exército. Esse é o bizu para você não esquecer, além de olhar, claro, a quantidade de estrelas que o oficial ali carrega, tá bom? E por fim, a gente tem aqui o marechal, né? Mas o marechal ele só ocorre em tempos de guerra. Então isso é também um bizu para que você saiba que não existe assim um marechal na nossa rotina, digamos assim, comum, né? Ele ocorre apenas em tempos de guerra, tá bom, rapaziada? Mas você pode escutar aí, marechal, que são os patronos, né? Existem aí que a gente pode saber para que você tenha conhecimento também, caso você leia dentro da história, vai existir sim, só que não é comum sem ser em tempos de guerra, tá bom, rapaziada? Então, basicamente é isso que temos para a aula de hoje. Todos os bizus aqui, tivemos bizus de carreira que você tem dentro do exército, mesmo sendo apenas, com aspas, uma aula aí de postos e graduações. Espero que a aula tenha sido extremamente boa para vocês, tá bom, rapaziada? E vamos fazer um resumão da aula de hoje, como a gente faz comumente. Vamos lá. Temos basicamente hierarquia e disciplina dentro do exército. Na aula de hoje a gente aprendeu sobre hierarquia. Na hierarquia, quando você entra no ano militar obrigatório, você é um soldado do efetivo variável. Caso você deseje, após um ano, continuar, você se tornará um soldado do efetivo profissional. Dentro dali dos 8 anos como soldado, né, quando você entrou no ano militar obrigatório, você pode permanecer até no máximo 8 anos, sendo que você renova seu contrato anualmente. Quando eu digo renovar, subtende-se engajar. Você pode engajar tanto como soldado, ou se você foi indicado para fazer o curso de formações de cabo ou curso de formação de sargento temporário, você pode aí ser promovido dependendo da disponibilidade de claros a cabo ou sargento temporário. Tranquilo, rapaziada? Para você que entra no ano militar obrigatório, basicamente é essa carreira que você pode seguir. Além disso, se você quer ser um sargento, seguir a carreira ali do praça, você presta os concursos públicos da ESA ou da ESLOG, tá? Na aula passada tem muito bizu sobre isso, então não perca, não deixa de conferir lá. E você pode seguir ali até carreira máxima de subtenente ou prestando a prova sendo um QAO, que é quadro auxiliar de oficiais, chegando até capitão QAO, tá bom, rapaziada? Depois disso, a gente também citou aqui a carreira do oficial, seja ele oficial temporário ou oficial de carreira. Então a gente deu vários bizus importantes aqui, que é importante também que você quer saber qual carreira seguir, novamente aqui, assista a nossa última aula. Tranquilo, rapaziada? Tudo certo? Se tiverem alguma dúvida, também tirem aqui conosco. Pô, tenente, não sei qual carreira seguir. Importante, muito importante. Não quero dar spoiler aqui, mas em breve, já dando spoiler, teremos será que eu falo? Será que eu não falo? Vou ter que falar.
Vou falar parte, vai, para eu também não queimar meu todo o staff aqui. Mas em julho teremos um programa de mentoria, tá bom? Falei. Não como um todo, não vou especificar aqui para vocês, mas em julho teremos um programa de mentoria com o mais altíssimo nível, tá, rapaziada? Bom, falei demais, não vou falar mais. Se você quer saber, acompanha a gente nas redes sociais, @Bizu do Precursor, para você não perder nenhuma aula. Vem aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal Precursor Ensina ou baixe o nosso app. Vai lá na Play Store, Precursor Ensina e dê essa moral pra gente, porque a gente está aqui disponibilizando, te capacitando completamente de graça com aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. E não perca nada. Pega o bizu bizonho. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos.